verso de número 9. Glórias a Deus. Aleluias. Capítulo 1, verso 9 diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Repete comigo assim: Deus, fala o meu coração, e a minha alma viverá. Tome teu assento, aplaudindo e glorificando ao Senhor nesta noite. Prometo aos irmãos que serei bem breve nesta palavra de reflexão ao nosso coração. Da próxima vez que o pastor Cristiano vier, ele já sabe que a responsabilidade é dele de trazer a palavra de Deus. Hoje eu deixei ele descansar, mas da próxima eu estarei com ele. Esse texto que fizemos menção é por nós muito conhecido. E confesso que geralmente esta palavra é muito ministrada em culto de irmãs, culto de festividade, campanha de irmãs. Mas essa semana Deus falar ao meu coração, porque eu costumo dizer que quando nós denotamos tempo a Deus, Deus terá mais oportunidade de revelar mistério a nós. Deus querido. Quanto mais tempos nós reservamos para Ele, mais oportunidade Ele tem de revelar os teus mistérios e propósitos em nossas vidas. E por esta semana, Deus me despertou. Eu fiz uma viagem para buscar uma pessoa para atender um pedido de socorro. E no percurso da ida, Deus foi falando ao meu coração algumas verdades e trouxe ao meu íntimo o desejo de voltar os cultos de consagrações em nossa igreja. E quando foi nessa quarta-feira, eu coloquei isso em prática, iniciei este culto de consagração. E quando eu estava aqui embaixo, orando, falando com Deus, e Deus falando comigo, Ele me trouxe esta palavra ao meu coração. E de uma forma diferente, algumas verdades, algumas vertentes que eu nunca imaginava ouvir, e Deus trouxe ao meu coração. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A Bíblia diz que no povo de Deus, há um moço por nome Eucana, e ele toma para si uma esposa, aleluia, por nome de Ana. Porém, Ana é estéril. Deus cerra, Deus fecha a madre de Ana. Eu costumo dizer e assinar embaixo do que Paulo escreve, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, aleluia. O sonho de uma mulher, ou pelo menos deveria ser o sonho de uma mulher, é ter filhos, é gerar, ser mãe. E o sonho desta moça, que cresce na sua cultura,
aprendendo a tecer com a tua mãe, a coser com a tua mãe, que cresce aprendendo a cuidar de uma casa, para quando formar matrimônio, ser uma mãe, uma boa dona de casa e cumprindo-se o que está no livro de Salmo. A mulher que levanta cedo, arruma a tua casa, cuida dos teus afazeres, prepara a mesa para o teu esposo e filho. Mas é tirado dela, é retido dela o desejo e o privilégio. É privado o privilégio de ser mãe. Por ora, Ana não entende, Eucana não compreende, os vizinhos e amigos menos ainda. Mas há um propósito de Deus. Querido. E seguindo-se a cultura judaica, de tempo em tempo, teriam que subir ao templo para festejar, para adorar a Deus. E de ano a ano, Eucana, juntamente com a tua família, subia a Siló, onde estava o templo de Deus. Com ele era conduzido Ana, também Penina e teus filhos. E para a tristeza de Ana, porque pensa numa imagem, numa cena triste, é alguém que desejou a tua vida inteira realizar um sonho. E agora saindo da casa de Deus festejar, ver o sonho do outro realizado e o seu retido. Aleluia. A Bíblia diz que no templo de Siló, como de costume, adoravam-se a Deus, comiam e bebiam. Porque eu aprendo, a cultura judaica dá uma lição de vida em nós. Porque achamos que adorar a Deus é só orar, pregar, cantar e pular. Amo tudo isso na proporção do Espírito Santo. Mas a cultura deles fala mais a nós. Que adorar a Deus vai além disto. É congratular-se com nossos irmãos. É repartir o pão com nossos irmãos. Na festa no templo, quando estavam reunidos, não era perguntado quem trouxe o pão, quem trouxe a broa, quem trouxe o chá, quem trouxe o refrigerante da época. Não. O que um trazia era de todos. O cordeiro de um era de todos. A broa de milho de um era de todos. Falava sobre a comunhão do partir do pão. Mas quando estão todos bebendo, comendo, sorrindo, se alegrando, contando as histórias, como foi a plantação do ano na minha propriedade, como foi a colheita, porque esta festa dava-se após o período de colheita, para poder entregar-se as primícias a Deus. E contavam as suas alegrias, o que ganhou, o que conquistou e até o que se perdeu, e sorriam junto. E o texto é categórico ao dizer que, acabando-se de beber, acabando-se de comer, acabando-se de sorrir, Ana levantou-se. E estava Eli sentado na cadeira junto a um pilar do templo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para revelar um mistério. Naquele período, nessa cultura aqui pregada, não existia cadeiras, não existia bancos no templo como em nossos dias.
para o espanto de alguns. O culto era todo mundo em pé. E se tivesse cansado, sentava-se no chão. Mas geralmente quem estava cansado fazia-se de durão e ficava em pé. Porque o movimento de sentar-se ao chão naquela época era dizendo que ia chegar o momento da cesta, de cear, de comer, se alimentar. Então passavam o dia, enquanto a reunião acontecia, de pé. Mas Eli, com uma boa intenção, já numa certa idade, e recebia muitos fiéis da época para aconselhar, para orientar, para abençoar, ele percebe que se houvesse uma cadeira para ele reclinar, ele conseguiria atender muito mais gente por dias. E é verdade. Porque só nós que somos líderes, só nós que somos pastores, que nos empenhamos na obra, sabemos como é cansativo. E isso não é um desabafo. Só nós sabemos como é enfadonho prestarmos ouvido, prestarmos atenção à necessidade de alguém. E não estou falando apenas de ficar em pé. O ato de sentar e reclinar sobre uma cadeira fala sobre ir além. É estar disposto a ouvir em tempo e fora de tempo. É estar disposto a interceder em tempo e fora de tempo. É estar disposto a orar em tempo e fora de tempo. É estar disposto a clamar chorando ou gemendo. É estar disposto a estender as mãos quando não é para estender. Isto é do líder. Isso é natural. Já nasce com o líder. Perceba isso no próprio Samuel, quando já é de idade, que ele entrega a mensagem de Deus a Saul, dizendo: hoje Deus divide o teu reino, Deus rejeita o teu reino. Mas ele sai dali e vai aos pés de Deus interceder por Saul. Deus. Então isso já nasce com a gente. Mas Ana, após acabar de beber e de comer, e como falei, não vou demorar, ela se levanta, entra no templo, ele continua na cadeira. E isto é um perigo, se apegar às coisas, se apegar ao utensílio, não saber o momento de parar, não saber o momento de sair de um lugar, não saber o momento de entrar no templo. Deus, querido. Cadeira fala sobre posição, fala sobre descanso, mas descanso não é o mesmo que acostumar-se. Descanso não é o mesmo que ficar. Descanso é transitório, é passageiro, mas ele não sabe a hora de parar de estar na cadeira. Ana entra no templo, ela está cansada, mas não é cansada da viagem da casa dela a Siló. É como dizem por aí, é cansada das pancadas da vida. Deus, querido. É cansada dos açoites da vida. É cansada de orar e aparentemente não ter resposta. É cansada de clamar e aparentemente Deus não ouvir. É cansada de ver todo mundo sorrindo, se alegrando com a nova conquista e a tua não vem. Deus, maravilhoso. Isso vai trazendo uma agonia por dentro, uma frustração tão grande,
que se não colocar para fora, vira um Aleluia, câncer. Deus. E ela está no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, e começa a colocar para fora. Mas geralmente o que é de dentro não se ouve com o ouvido natural. Deus, maravilhoso. O que vem de dentro da alma não se ouve com os ouvidos carnais. E ela está batendo com os lábios, contando a tua dor para Deus. Aleluia. E aqui eu percebo uma mulher de visão. Aqui eu percebo uma mulher que enxerga além das dificuldades e barreiras. Porque enquanto Eli, de lá de fora do templo, sentado na cadeira, está vendo uma mulher embriagada dentro do templo. Dentro do templo tem uma mulher olhando para fora do templo, percebendo que está faltando homem dentro do templo. Deus, Aleluia. Ele olha para ela e diz: está embriagada. Mas isso é porque ele está longe. E não é o fato de que a visão dele está cansada e já não está enxergando bem, não. É porque ele está longe, está fora do templo. E não consegue visualizar o que está dentro do templo, o propósito de Deus. Mas ela que está dentro do templo, Deus abre visão de águia para entender que está faltando alguém no templo. Aí ela pede para Deus: se tu me deres um filho varão, especifica, um filho varão, eu devolverei ao templo, porque está faltando no templo. Deus, querido. Eu costumo dizer isso há muito tempo, a minha esposa que me acompanha sabe, que eu aprendi que as coisas que eu devo pedir para Deus são coisas que vão abençoar vidas e a obra de Deus. Porque quando eu peço algo para a minha vida que é para abençoar outro, Deus não pensa, Deus, ó, faz. Deus realiza. Eu falava uma vez numa certa igreja: se quer casar, especifica, Deus, eu quero casar para poder aconselhar, para liderar. Não case por casar. Eu quero ter money, dinheiro, recurso. Especifica para quê? Não queira só para subejar e dizer eu tenho. Eu quero porque eu quero ajudar vidas, ajudar a tua obra, ajudar o teu reino. Deus não pensa, Deus realiza. Deus. E como o irmão, o pastor falou aqui nessa noite, a gente aceita Jesus, parece que não tem dinheiro mais. Mas é porque Deus, ele supre as nossas necessidades e dá a nós o que nós necessitamos. Porque o que é nosso, ó, está reservado na eternidade. Deus, Os maravilhoso. galardões dos céus. Deus. Ele vê uma mulher embriagada dentro do templo, e ela vê a necessidade de ter alguém no templo. E ela faz um voto a Deus: se tu me deres um filho varão, eu devolvo a tua casa. Que graça tem nisso? Deus, querido. Ela quer um filho e diz que vai devolver. Sabe qual é a graça? Que a herança não é para a gente. A herança é para abençoar quem está ao redor. Deus. A Bíblia diz que os filhos são heranças de Deus. Herança que é para ficar guardada dentro do banco, debaixo do colchão, na carteira, mofando, estragando, não serve para nada. Mas herança que vem para abençoar quem está ao nosso redor. Aleluia. Aí Deus se agrada e faz. A Bíblia diz que Eli está na cadeira, eu vou encerrar, sentado, aconchegado, reclinado, junto a um pilar. Deus, querido. Cadeira fala sobre local passageiro, transitório. Pilar fala sobre lugar fixo. Não pode ser movido, não pode ser arrancado, não pode mudar. Tu pinta ele, tu muda a aparência, mas não sai do lugar.
Cuidado com o lugar que estamos. Porque o propósito de Deus não é deixar que a gente fique, mas é que nos leve a vidas. Deus maravilhoso. Que nos leve a vidas. Aí eu me recordo, Renato, do Abraão. Não o Abraão da Bíblia. Aquele carro da prova, da bênção, que você cansou de empurrar. Deus me livre. Graças a Deus que nem sei para onde mais está. Eu me lembro dele, sabe por quê? Deus me abençoou com um carro. Porque, como eu disse, os propósitos de Deus é necessário. Tudo tem um propósito. Deus me abençoou com um carro. Fui dirigir uma igreja longe, quase 1 hora de distância. A gente ia bem, carregava irmãos, quando voltava a gente sempre ficava na pista. E tinha que empurrar o carro. Que bênção, que prova. Mas um dia eu cansei, minha esposa cansou, orou a Deus, e numa madrugada, voltando de um evangelismo noturno, cansado, fadigado, eu prostei o joelho no quarto, e eu não tive mais força para levantar. Eu passei a madrugada inteira orando, sem palavras sair da boca. E eu falava para Deus, Deus me dê um carro para que eu possa conseguir abençoar a tua obra. E há lugares que eu não posso ir para levar a tua palavra. E se não falha a memória, no mesmo dia, quando amanhece, alguém vem agradecer por uma oração intercessória que fizemos para um ente querido. E a pessoa olha para a minha esposa e diz, olha, eu tenho um pneu para o seu carro. E minha esposa é ousada, ela diz, fulano, a gente não precisa de um pneu, a gente precisa de um carro. E no dia seguinte o rapaz aparece no meu portão com o carro e diz, quanto você pode pagar? O carro é seu. Então, Deus, quando vê a gente fazer pedidos tolos, Ele fecha os céus. Mas quando Ele vê fazer pedidos que envolvem a tua obra, o teu reino, Ele está no dedo. Porque é teu reino. A mulher estava camada e cerrada. Não podia gerar. Teu esposo já tinha uma idade, uma certa idade. E quando ela diz que se me der um filho varão, eu devolvo a tua obra. Deus fala, tem certeza? Então toma. Porque ela viu a necessidade, ela precisava de um filho. Mas Israel precisava de um profeta, de um sacerdote e de um juiz. Deus, o maior profeta da história, o maior juiz que já houve, o maior sacerdote que já houve na história. Ela precisa de um filho, mas enxerga que Deus está precisando de alguém de caráter. Deus, para conduzir o povo. E aqui eu vou encerrar. Ele entra no templo e dá um sermão a ela. Até quando ficarás por embriagada? Até quando? Aparta-te deste teu vinho. Ela olha para ele e sussurra palavras. Tua serva não bebeu vinho algum. Mas o que tu vê é amargura na alma. E aqui eu vejo uma postura de um líder, de uma autoridade. Aleluia, Deus. E esse é o meu maior medo. Eu falava a respeito disso ainda há pouco aqui no altar. Esse é o meu maior medo. É quando alguém começa a se levantar para apontar e criticar o líder. Não importa se está avançado de dias. Não importa se Deus arrancou dele o bastão. Não importa a classe dele. Mas a autoridade
ainda está nas mãos dele. Aleluia. Você acha que a bênção que chegou na vida de Ana chegou apenas por causa do pedido dela? Não. Não. A bênção só é selada quando a autoridade de liderança chega, entende a situação e diz: vai, e que Deus te abençoe. Aleluia. E que Ele conceda o desejo do teu coração. Deus, querido. Esse é o valor de uma bênção, de uma liderança sobre a nossa vida. Eu cresci aos pés de líderes da minha época, líderes de idade avançadas, que abriam a boca e o céu relampejava, que proferia palavras e Deus fazia. Tive a oportunidade de ver tais líderes estender as mãos, orar, e uma mão mirrada crescer na hora. Mas só acontece porque existe uma autoridade de Deus sobre ele, delegada sobre ele. Deus maravilhoso. Não tem como crescermos, expandirmos, termos sucesso na vida sem estarmos debaixo de uma bênção, de uma liderança. Deus, querido. Seja ela qual for, pai, mãe, patrão, pastor, temos que estar debaixo da bênção da liderança. Temos que estar debaixo. Vai em paz. Que Deus conceda segundo o desejo do teu coração. Deus maravilhoso. Aí a Bíblia diz que eles retornam de viagem para a tua casa. Eucana conhece a Ana e Deus lembra-se de Ana. Deus. Não é que Deus havia esquecido de Ana. É que quando vão traduzir a Bíblia do original para a nossa língua, falta palavra para descrever esse lembrar. Porque Deus é o único que tem a capacidade na história de marcar na tua agenda uma data, uma hora, segundo, milésimo, para fazer acontecer na nossa história. Deus E é maravilhoso. no tempo dele. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus. Não saia da tua posição. Não saia do local onde Deus destinou para que a bênção recaia sobre a tua vida. A bênção virá. É necessário fazer pedidos na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa e com propósitos certos. E para que isto aconteça, precisamos estar debaixo de uma proteção de liderança. Só quem já precisou de uma bênção de um líder entende o que eu estou falando. Só quem já dependeu de uma repreensão de um pai, de uma mãe, mesmo quando achava que papai está errado, mamãe está errada, mas engoliu calado, sabe o que eu estou falando. Só quem já recebeu uma repreensão de um pastor e ainda foi para casa doidinho, entende o que eu estou falando. Porque hoje tu não entende, mas lá na frente tu vai entender. Porque assim são os desígnios de Deus. Ele opera hoje para acontecer no amanhã. Deus. Primeiro passamos pelo deserto, para quando chegarmos em verdejantes pastagens, valorizarmos as verdejantes pastagens. Primeiro passamos no sol escaldante, para quando estivermos debaixo das palmeiras, dos carvalhos, bebendo água de coco, se balançando na rede,
valorizarmos o tempo de sol escaldante. Às vezes, vou encerrar mesmo, fica tranquilo, vou encerrar mesmo. Às vezes, eu rio sozinho e tem coisa que eu prefiro falar para mim mesmo e rir para mim mesmo, porque eu sei que muitos não vão entender. Às vezes eu comento com a minha esposa algumas coisas, pincel algumas coisas. Tipo assim, tem gente que olha pra gente, pra nossa vida, e anda de carro para lá, de carro para cá, de carro para lá, de carro para cá, e aponta e diz, é rico. Aí eu só comento com a minha esposa, filho, sabe por que que eu ando para lá, para cá, para lá e para cá? É porque houve um tempo que eu andava 2 horas, 3 horas, Aleluia. debaixo de sol, debaixo de chuva, Glória. a pé, para pregar o Evangelho de Cristo. Aleluia. Houve um tempo que eu ia pregar, não recebia 1 centavo, mas gastava centenas do bolso, e na hora de voltar dormia no banco da rua, esperando da hora do ônibus sair para retornar para casa. Houve um tempo que eu pegava sereno, houve um tempo que eu dirigia culto missionário e tinha que esperar o culto acabar, juntava as cadeiras, os bancos e dormia no banco, dentro do templo missionário.